Olá, tudo bem com você? Eu me chamo Gabriel, sou multiprovado e hoje estou aqui para te passar um pouco da estratégia que eu utilizaria para passar no Bombeiro de Santa Catarina se eu fosse estudar novamente. Então, hoje eu gostaria de passar para vocês essa estratégia em 3 passos. Não prometo ser muito breve. E a gente tem esses seguintes passos aqui, ó. Quando a gente vai estudar para um concurso, seja ele qual for, mas o em questão, Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, a gente tem que separar nossas estratégias, e agora principalmente pós-edital, em 3 passos. E aí eu vou pegar esse círculo e vou dividi-lo em 3 lados. Finge que é 3 partes iguais de 120 graus. Então, o primeiro passo, e ele é muito importante, e as pessoas normalmente menosprezam, que é a leitura do edital. Se você está estudando por um concurso só confiando em tabela que viu no grupo de WhatsApp, em recadinho de Telegram, não faça isso. Abra o site oficial, pegue o edital, leia ele de ponta a ponta para você ter noção de onde você está se metendo. A sua Bíblia em todo o certame vai ser o edital, não vão ser informações de terceiros. As informações de terceiros são importantes porque elas te trazem um contexto resumido e direto ao ponto, mas para informações verídicas e para você saber realmente o que precisa ser feito e como deve ser feito, o primeiro passo é a leitura do edital. Então a gente vai para a leitura do edital. E dentro do edital tem alguns pontos que são muito importantes. Esses pontos eu julgo serem cruciais porque é eles que vão balizar toda a nossa estratégia. Então, dentro do nosso primeiro ponto a ser observado no edital são as tabelas. Então, lá no edital, você vai ver que existe uma tabelinha falando quais vão ser as matérias presentes na sua prova. Aqui de cara a gente consegue ver que vai ser uma prova de 50 questões. E dessas 50 questões, a gente tem essa subdivisão aí: 8 em língua portuguesa, 4 em matemática, 4 em química, 4 em história, 4 em geografia, 4 em física, 2 em informática, 8 legislação institucional, 4 de noções básicas de primeiros socorros e 8 de segurança e proteção contra incêndios. O que acontece? A pessoa olha para isso aqui e fala: putz, estou lascado, o que que eu faço agora? Calma, jovem, calma. A gente tem que, em cima dessa nossa leitura e também do nosso conhecimento sobre como é cobrada a redação, saber como a prova é calculada, sua pontuação total. Lá no seu edital do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina diz que a prova será atribuída uma pontuação de 10. Ou seja, a nota aqui da sua prova, a nota aqui da sua prova, isso aqui vale 10 pontos. E a nota da sua redação também vale 10 pontos. O que que acontece? Vocês conseguem perceber que por essa conta aqui de nota final, a sua prova objetiva ela tem um peso maior, porque ela está sendo multiplicada por 3 nessa média ponderada, ou seja, média com pesos. Então, você tem que ter um foco muito maior na prova objetiva do que na nota de redação. Então, o primeiro passo, ao analisar o edital, seria definir aí essas estratégias. Então, voltando para o nosso círculo aqui de cima, o que que a gente vai ter? Como segundo passo, a definição da nossa estratégia. E aí entra o perfil de cada um. A estratégia que funciona para mim não necessariamente vai funcionar para você. E quando eu falo em estratégia funcionar, não está ligado ao que eu vou fazer ou metodologia, não, porque isso é individual. Estratégia é que passos eu seguirei, porque como vocês podem ver, e lá na leitura do edital vai ficar muito claro isso, as matérias elas têm um conteúdo programático muito grande. De forma que, se vocês pegarem para estudar tintim por tintim, matéria por matéria, vai passar todo o período do edital e vocês não vão ter estudado nem metade. Longe disso, muito difícil. Então a gente tem que ter uma estratégia pontual aqui do que eu preciso fazer primeiro e como eu vou fazer. Então, baseado em metodologias ativas, passivas, o que você faz, como você faz, método de revisão, estruturação de material, simulados, você vai definir essa sua estratégia. E eu, trazendo novamente aqui a timeline, né, a headline aí, o que eu faria, eu pegaria em cima do que eu tenho mais dificuldade. Eu, Gabriel, tenho dificuldade, estou, né, não tenho, não é meu, eu estou com dificuldade em língua portuguesa. Então, se eu tivesse 10 unidades de energia, se eu tivesse 10 unidades de energia, eu colocaria uns 4 Ezinhos aqui, ó. 4 Ezinhos aqui de energia. Por quê? Português é um conteúdo que eu não domino. E são mais questões, vocês podem ver aí. Então, a minha estratégia seria: eu vou tentar acertar onde a maioria não acerta. Eu sei que a média do brasileiro é não ser bom em português, ele sabe o básico. Quando sabe ali, mais ou menos, é interpretar um texto. Quando vai para morfossintaxe, esquece, passa longe. Então, a minha estratégia seria atacar esses pontos cruciais dentro da língua portuguesa. Eu sairia desse pós-edital sabendo tudo de português? Não, mas eu iria sabendo o que é mais cobrado de acordo com o histórico da banca, que é uma análise que a gente faz também. Então, eu colocaria 4 Ezinhos de energia aqui para a língua portuguesa. Analisando as outras matérias,
eu pularia para o que eu tenho mais facilidade, que são as exatas. Então, de exatas, o que que eu tenho? Eu tenho química, eu tenho matemática, eu tenho física, e vamos colocar aí também. É, são essas três. Então, essas três aqui, ó, eu puxaria uma setinha e eu colocaria um S. Um S de quê? Se sobrar tempo. Por quê? Porque a gente precisa correr com as matérias que eu nem tenho noção. Com o meu conhecimento, com a minha bagagem, nessas matérias aqui eu consigo acertar uns 60%, mesmo indo sem estudar. Por quê? Porque eu já construí uma bagagem, eu tenho um conteúdo intrínseco à minha existência que me faz acertar questões. Então, eu não dedicaria a mesma energia que eu dedicaria, por exemplo, noções básicas de primeiros socorros. Vai ter gente aí que nunca viu noções básicas de primeiros socorros. Então, você, que às vezes é essa pessoa que não sabe nem como que vê um Glasgow, uma escala de Combe Glasgow de alguém, é, você não vai deixar de colocar uns zezinhos de energia aqui, né, na noções de primeiros socorros. Então, considerando que elas são 4 questões, eu colocaria aqui mais uns 2 ezinhos. Por quê? Porque é uma matéria ou sabe ou não sabe. Se você não souber, você não sabe nem como errar. Vai ter que ir no chute e tentar dar sorte de acertar as questões ali. Sobraram para a gente 4 ezinhos de energia, né? O que que eu faria aqui? Eu já defini que eu vou estudar língua portuguesa, eu já defini que matemática, química e física eu vou mandar um S, é de se dar tempo, né? Noções básicas de primeiros socorros, eu vou colocar uma energia aqui porque é uma matéria decisiva, ou sabe ou não sabe. Na parte de legislação, eu vou englobar novamente. Então, na parte de segurança e proteção contra incêndios, que não deixa de ser uma legislação. Na parte de legislação institucional, eu vou colocar aqui 2 Ezinhos de energia. Nos sobrando agora 2 Ezinhos de energia. E aí vocês podem observar que eu já praticamente abracei todo o edital, sobrando geografia, história e informática. Essas matérias que sobraram aqui, elas não são é, menos importantes, mas existe uma estratégia que eu utilizaria para estudar elas com o tempo que eu nem sei que eu tenho. Você já parou para pensar que boa parte do seu dia você está ali em tempo ocioso? Ah, estou indo para o trabalho, eu pego um ônibus e eu vou do ponto de ônibus até a descida, parado só olhando o caminho. Ou, no horário do almoço eu fico parado comendo, alimentando e olhando para o prato. São momentos que não são tão longos, mas que se você contabilizar todos esses minutos ou horas do seu dia ao longo de semanas, meses, desse final, de reta final, né, do pós-edital, você soma umas boas horas ali, que daria para você contabilizar para o seu estudo geral. Então, se você pega a matéria de história, geografia e informática e trabalha com a produção de material em áudio, vou ler, vou assistir uma aula sobre o conteúdo e vou sintetizar isso em um áudio que eu mesmo vou gravar. Ou eu posso usar a ferramenta brilhante do Notebook LM, mandar um material adequado para esse Notebook LM e pedir para ele fazer um podcast para mim. Eu consigo sintetizar tudo isso aqui em um conteúdo áudio, e esse áudio eu posso escutar nos momentos que eu tenho menos tempo. Então eu conseguiria otimizar o meu estudo com essas matérias, que é basicamente decoreba, eh, em um tempo que eu estaria jogando fora teoricamente, né? Então pegaria geografia, história e informática, colocaria tudo no mesmo balaio e colocaria só um ezinho de energia para produzir os materiais para eu escutar nesses momentos vagos. E aí nos sobra um ezinho. Onde que eu colocaria esse um ezinho? É aquela famosa energia que, quando aplicada constantemente no mesmo ponto, ela é capaz de mover uma montanha. Esse último ezinho a gente aplicaria aqui, ó. Por quê? Porque a sua redação é peso 1. Se a redação fosse peso 3 e a prova objetiva peso 1, a estratégia seria completamente diferente. A gente não deixaria de ocupar tanto tempo, eh, a gente não ocuparia, né, tanto tempo nas matérias objetivas e ocuparia um tempo maior aqui na redação. Mas como a realidade do nosso edital mostra 30 pontos para a prova objetiva e 10 pontos para a prova de redação, isso aplicado como peso, depois dividido por 4, né? Eu vou aplicar mais energia na minha prova objetiva e ponto final. Então, ao a gente fazer a leitura do edital e definir a nossa estratégia, né, a gente pode passar para o terceiro passo. Aqui no terceiro passo, eu gosto de falar com as pessoas que elas precisam de planejamento, porque a organização ela gera prosperidade. Se você tem uma vida organizada, com uma vida com rotina, com um protocolo de aplicação financeira, sua vida prospera de um jeito que você nem imagina. A desorganização é o caos e o caos da nossa vida faz com que a gente não chegue em lugar nenhum. Então, o terceiro passo aqui é o nosso planejamento. E aí, você pode estar se perguntando, mas e aí, como é que eu planejo?
Isso vai variar de pessoa para pessoa. Vai ter gente que vai estar vendo esse vídeo aqui que tem 2 horas por dia para estudar, porque trabalha na escala 6 por 1, 8 horas, tem que cuidar da família, às vezes tem um pai doente, tem que ir para o hospital, cuidar do pai, ou então trabalha viajando, chega em casa cansado, e o tempo que sobra são essas 1, 2 horas ali. Então, o planejamento para uma pessoa como essa tem que ser, tem que ser específico. Como vai ter um planejamento para uma pessoa que tem 8 horas por dia, que a profissão é estudante? Então, são duas pessoas distintas que têm as mesmas condições, uma tem condição mais favorável e outra condição mais desfavorável, mas ambas com planejamento conseguem atingir a prosperidade, que é o objetivo de final de passar no concurso. Eu passei no meu primeiro concurso tendo 2, 3 horas por dia para estudar, e cansado, acordando às vezes no meio da madrugada, em cima do caderno ali, tudo babado ali, eu com a cara toda amassada, mas era o que eu tinha, o melhor que eu podia fazer. E vai ter muitas pessoas que vão ter as condições iguais às minhas ou piores do que as minhas e, mesmo assim, com a dedicação, com o esforço e com a organização, vão conseguir atingir o objetivo que é passar no concurso. E vai passar na frente de muitas pessoas que às vezes tinham 8 horas por dia para estudar e sem planejamento saiu estudando e atirando para todos os lados e não conseguiu chegar a lugar nenhum. Então, o planejamento, ele é um ponto crucial aí dentro do estudo. E eu hoje, para passar no concurso do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, não abriria a mão dessa fase aqui do planejamento. E aí você está me perguntando assim: ah, tá, beleza, eu vou fazer meu planejamento, mas eu nunca fiz um planejamento. É por isso que eu te digo, normalmente, nesse mundo dos concursos públicos, existem professores particulares, né? Professores particulares. São pessoas que fazem o seu planejamento. Então, você está na correria, sobra 2 horas por dia para você estudar, 3 horas por dia para você estudar, ou você não consegue estudar todo dia, estuda dia sim, dia não. E nesse tempo precioso que você tem que ocupar o seu tempo que era para você estar estudando para fazer um planejamento. E normalmente esse planejamento poderia ser feito por outra pessoa. Você está lá trabalhando, é para ganhar o dinheiro, né? É para investir na sua vida, em várias áreas da sua vida. E você pode investir muito bem em alguém que faça esse planejamento para você. Então, dentro dessa modalidade aqui da mentoria, você tem um mentor como seu planejador. Ele vai te dar o mapa e vai falar como você chegar ao tesouro, te mostrando uma trilha. Esse tempo precioso que você gastaria com o planejamento, você pode dedicar ele exclusivamente a estudar. Porque quem vai estar analisando todo o seu rendimento, vai estar definindo, estude isso, não estude isso, faça dessa forma. Isso que você está fazendo não vai te levar a lugar nenhum. Isso o mentor faz para você e às vezes faz melhor do que você conseguiria fazer, se você for franco, direto e comprometido com a estratégia que ele traçará para você. Então, a estratégia que eu utilizaria não foge desses 3 pontos. Leitura do edital, a Bíblia, muito importante. Com a leitura do edital, a definição da estratégia. E eu defini a estratégia, eu vou para o planejamento. Olha, se você estivesse fazendo aqui a mentoria e eu estivesse te ajudando, eu ia te perguntar o que você tem facilidade, o que você tem dificuldade, quais são os pontos que você domina, o que você teve dificuldade na sua construção de conhecimento na escola, você é formado em quê? Tudo isso a gente leva em conta para definir esses nossos Ezinhos de energia aqui. Eu tenho uma enorme dificuldade, eu estou, né? Eu não tenho, porque isso não é meu. Eu estou com uma enorme dificuldade em língua portuguesa, assim como você. Mas eu recentemente fiz um cursinho só de língua portuguesa, uma mentoria só de língua portuguesa. A gente não vai colocar esse tanto de energia, a gente vai pegar essa energia e vai gastar em outras coisas. Então, isso aqui varia de pessoa para pessoa. É como se fosse uma identidade biométrica aí. Cada um vai ter que aplicar a energia mais em um ponto e menos em outro ponto. E essa é a ordem natural na vida. Dessa forma, com planejamento, com a definição da estratégia em cima de uma leitura sólida do edital, eu teria plenas condições aí de estar passando mais uma vez no concurso público e atingindo a tão sonhada vaga de ser aprovado aí nas gloriosas instituições de corpos de bombeiros militares do Brasil. O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina é uma instituição fascinante e eu tenho certeza que unindo a vontade que eles têm de terem pessoas com garra, com fibra, com a real vocação de ser bombeiros e a sua vontade de realmente querer estar presente nessa instituição e trazer diferença na vida das pessoas, e você com planejamento e você com a garra, a fibra e a determinação de estar dedicando uma pequena parte ali da sua vida para atingir esse objetivo, eu tenho certeza que essa conquista ela está a um rabisco de distância. É questão de você planejar, você executar e você conquistar. Tranquilo? Isso é tudo que eu tinha para falar com vocês. Qualquer coisa, deixa aí nos comentários, se inscreva aí no canal e estaremos aí sempre à disposição para estar tirando quaisquer dúvidas. Confere aí também os links na descrição e espero ver você em breve, tá? Conto com cada um de vocês aí presentes nesse planejamento aí que é atingir o grande objetivo. Um grande abraço. Fiquem com Deus.